Graça e paz. Estamos aqui em mais um estudo da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. E hoje nós queremos ministrar sobre o tema: o que o pecado faz na vida do homem? Quais são as consequências do pecado na minha e na sua vida se nós dermos legalidade para ele? O texto base encontra-se em Juízes, capítulo 16, no versículo 16. Nós vamos ministrar hoje e vamos tomar por base um homem chamado Sansão, alguém que foi levantado por Deus para legislar sobre Israel. E veremos então as implicações do pecado na vida deste homem. Diz assim o versículo 16 de Juízes, capítulo 16: importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. No entanto, nós vemos aqui na vida de Sansão alguém que foi levantado por Deus, um nazireu de Deus, ou seja, separado desde o ventre para um trabalho específico, ou seja, ser juiz sobre Israel. Nazireu é tanto um homem quanto uma mulher que é separado por um período ou por toda a vida para o serviço do Senhor. No entanto, este homem, ele foi separado para toda a sua vida, porém, haviam algumas restrições que lhe foram colocadas. Por um exemplo, não beber bebida forte, não tocar em coisa imunda e também não deveria se casar com uma mulher que não fosse uma hebreia. No entanto, ele se casa com uma filisteia por nome Dalila. Ao passar de algum tempo, Dalila começa a pressioná-lo para descobrir de onde vinha a força dele. E um certo dia, já meio que cansado de tantas perguntas sobre a origem da sua força, no capítulo 16 de Juízes, no versículo 7, respondeu-lhe Sansão: olha, Dalila, o segredo da minha força é se você me amarrar com tendões novos. Na sua tradução também pode estar com vinos novos e frescos. Está aí o segredo da minha força. Ela diz: então é só isso? Só. Ela então o coloca sobre os seus joelhos, começa a massagear sua cabeça. Sansão adormece. Ela então o amarra com esses tendões novos, não é? E para não pegar mal, ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele acorda, pancada nos filisteus, e no momento então se instaura uma crise dentro da sua casa. Você não confia em mim, porque se você confiasse, você me diria. E um relacionamento, Sansão, ele é baseado na confiança. Você não abriu o teu coração para mim porque você não confia em mim. Sansão consegue contornar a situação e, passado alguns dias, ela volta a questioná-lo: de onde vem a sua força? E no versículo de número 11, ele vai dizer: se você me amarrar com cordas novas, com cordas que nunca foram feitas obra alguma, está aí o segredo da minha força. Ela espera um tempo, o coloca sobre os seus joelhos, começa a massageá-lo, ele relaxa, adormece, ela o amarra então, e para não pegar mal, ela vai gritar de novo: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele arrebenta aquelas cordas e pancada novamente nos filisteus. Novamente, então, vem o casal ali, está em crise de novo. Por quê? Porque o princípio da confiança novamente é quebrado. No entanto, ele consegue contornar a sua situação. Mas você já viu aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Nós vemos exatamente isso acontecendo na vida de Sansão e a persistência dos inimigos dele em pressionar também a sua esposa para que ela o pressionasse. Agora, analisa comigo. Você já leu Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e Satanás então começa a pressionar Jesus? Mas nós vemos que a cada investida do diabo, Jesus usa a palavra para vencer o diabo e ele não cede. Por isso Jesus é o nosso único e suficiente exemplo para todas as áreas da nossa vida. No entanto, ao passar de uns dias, a poeira se assenta e novamente Dalila vai pressioná-lo. Sansão, e aí? Vai me dizer ou não? Confia em mim ou não confia? E agora aqui, por volta do versículo 13, bem no final, ele diz: olha, se você tecer 7 tranças, esse é o segredo. Se fizer tranças no meu cabelo, esse é o segredo.
ela novamente faz exatamente como nas vezes anteriores. Coloca para dormir e faz as tranças no seu cabelo. Para não pegar mal, ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E novamente nós vemos ele pancada nos filisteus. No entanto, na leitura que fiz no versículo 16 diz: importunando-o ela todos os dias, apoderou-se da alma dele uma angústia de morte. O que me chama a atenção é o que está também relatado, e eu quero ler com você o que está em Provérbios capítulo 21, no versículo 9, que diz: melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. No versículo de número 19 também diz: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Ou seja, importunando ela de vez em quando, importunando ela uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Não, importunando ela todos os dias. Chegou um momento na sua vida em que ele não aguentou mais e apoderou-se da alma dele uma angústia de morte. Então, em primeiro lugar, qual é a lição que nós vamos focar? Em primeiro lugar, o pecado gera angústia, o pecado gera uma depressão. O salmista Davi, no Salmo 119, no versículo 134, ele diz: livra-me, ó Deus, da opressão do homem. Irmão, você que está me assistindo, você sabe que há pessoas que nos oprimem, pessoas que nos põem para baixo, pessoas que têm o poder de influenciar no ambiente onde nós estamos. Você lembra daquela propaganda antiga que o cara chega para visitar o amigo, ele olha para a televisão e diz: nossa, que televisão linda. De repente as flores murcham, aí ele diz: nossa, mas essa televisão é o máximo. E o papagaio morre. Quando ele abraça a televisão, o proprietário dela morre. Há pessoas que têm o poder de interferir no ambiente. Se não fosse assim, Davi não teria dito: me livra das pessoas que me oprimem, das pessoas que a simples presença delas me causam mal-estar. Quando ela começou a pressioná-lo, a alma dele começou a se angustiar. Querido, nós não fomos feitos para vivermos sob pressão. Muito pelo contrário, nós fomos feitos para viver debaixo da graça, debaixo da proteção do nosso Deus, em paz, em alegria. Mas eu não consigo ver alguém que está tomando decisões equivocadas na sua vida, feliz ou de bem. Então, muitas questões concernentes à depressão nem sempre estão relacionadas a problema espiritual, a possessão demoníaca, mas pelo contrário, podem ser situações dentro de casa, no trabalho, um relacionamento com o vizinho ou com alguém, pode de fato tirar a nossa paz e a nossa tranquilidade. No caso de Sansão, a pressão que ele sofria por Dalila lhe gerou angústia, lhe gerou tristeza. Então, em primeiro lugar, o pecado gera angústia. Mas por que, pastor, o senhor está dizendo que o pecado gera angústia? Primeiro, querido, não era para ele estar casado com ela, não era para ele ter transgredido tudo aquilo que Deus dissera para que ele não fizesse. Então, a consequência desta angústia é resultado das decisões que ele tomou. Então, eu entendo aqui, através desse estudo, que você e eu, nós somos resultado das decisões e das escolhas que fazemos. É por isso que temos que tomar cuidado como decidimos a nossa vida. Em segundo lugar, pastor, o que o pecado faz na vida do homem? Aqui no versículo 17 diz o seguinte: descobrindo-lhe todo o coração, ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Nota, em segundo lugar, o que o pecado faz? Ele enfraquece, ele tira a força. Quando nós analisamos esse texto, o que me chama a atenção nele é que, descobrindo-lhe todo o coração, o erro de Sansão em relação a esse momento, não levando em consideração todos os erros anteriores que também contribuem,
Mas focando só nesse momento, nós podemos analisar o seguinte: ele abriu o coração para a pessoa errada. Ele abriu o coração para quem não tinha nada de Deus para lhe acrescentar. Em contrapartida, nós vemos em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando nós estamos vendo o próprio Jesus batendo a porta do nosso coração, batendo a porta da igreja, porque ele estava na porta de uma igreja, muitos falam que ele está batendo a porta do coração do ímpio, nos apelos que são feitos na igreja. Negativo. Ali ele está batendo a porta do coração do crente que tem fechado os olhos para Deus. Então nós vemos isso, e estamos abrindo o coração para as pessoas erradas, ao invés de abrirmos para Jesus. Quando abrimos o coração para a pessoa errada, nós perdemos a nossa força. Exatamente. Quando você compartilha com alguém que não tem estrutura para te ouvir, para ouvir os seus desabafos, os seus infortúnios, os seus problemas, as suas adversidades, automaticamente você se torna refém daquela pessoa, principalmente se ela não é de Deus. Tudo que você diz e fala com essa pessoa, no futuro ela poderá usar contra você, como ela usou aqui em relação a Sansão. Quando Maria estava grávida de Jesus, ela não procurou uma estéril para compartilhar, para falar da alegria do coração, para as coisas que ela queria concernente à maternidade. Ela procurou alguém que também estava grávida, ou seja, Isabel, que estava grávida de João Batista. Alguém cheio do Espírito Santo não pode procurar quem não tem o Espírito Santo para trocar figurinhas espirituais, querido. Temos que procurar pessoas que comungam da mesma fé, que têm a mesma visão e que têm os mesmos ideais. Então eu vejo isso aqui: o pecado tira a nossa força. É por isso que muitas vezes você não tem mais vontade de ir à igreja, você não tem mais vontade de estar na presença de Deus, você se sente fraco, abatido, porque infelizmente um vírus ou uma bactéria chamada pecado invadiu o seu sistema espiritual e quebrou a tua resistência, enfraquecendo a sua alma, te puxando para baixo, deprimindo você. Não permita que o pecado enfraqueça a sua comunhão com o Senhor. Pastor, em terceiro lugar, o que o pecado faz na vida do homem? Olha comigo aí no versículo 19, diz: olha, então Dalila o fez dormir, como eu te disse anteriormente, olha, nos seus joelhos. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Nota aqui comigo. Fez ele o quê? Dormir. Terceiro lugar, o pecado gera sonolência. É por isso que tem muita gente durante as pregações, durante o culto, estão dormindo com os olhos abertos. Se você perguntar o que aconteceu no culto, ele não sabe. Lembre-se daquele desenho, O Mundo de Bob, que a pessoa vê uma mangueira, um controle remoto, que ele vira um monstro, e quando chama, o controle é controle, mangueira é mangueira, aquilo não passou de um simples fruto da imaginação. O diabo quer que você durma, porque enquanto você estiver dormindo, você perde o sentido da realidade, de tudo que acontece à sua volta. É por isso, querido, que o seu casamento está sendo destruído, os seus filhos estão se perdendo, você está se perdendo cada vez mais na vida, está perdendo a saúde, emprego, o melhor da vida. E por quê? Porque você está dormindo, porque você não está atento para os acontecimentos à sua volta. Lembre-se de Jonas naquela tempestade, em Jonas no capítulo 1, no versículo 5, uma grande tempestade jogando o navio de um e para o outro lado, e Jonas fazia o quê? Dormia. O diabo quer que você durma, por quê? Porque assim como Jonas dormia e comprometeu com o seu sono a viagem de outras pessoas, assim você, quando você começa a dormir na fé, você compromete todas as pessoas que estão no barco. E esse barco pode ser a tua família, a tua casa, a tua empresa, os teus amigos, a tua vizinhança. É hora, meu irmão, de você despertar, é hora de você acordar para a vida. A Bíblia diz ali em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14,
Desperta, pois tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O apóstolo Paulo também escrevendo em Romanos, no capítulo 13, no versículo 11, ele diz: filhinhos, já é chegada a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando iniciamos a fé. Querido, é momento de você despertar para a vida, antes que o teu barco afunde, antes que a sua vida não tenha mais retorno, ou antes que perca-se tudo. É hora de você acordar, é hora de você voltar-se para Deus. Então eu vejo isso aqui. Em primeiro lugar, o pecado rouba a nossa alegria, o pecado gera angústia. E em segundo, o pecado nos enfraquece, o pecado gera sonolência. E pastor, em quarto lugar, o que o pecado faz na vida do homem? Olha aí comigo no versículo 20, diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo: mais uma vez sairei, e como antes eu vou dar pancada nesses filisteus. Mas olha o finalzinho do versículo: ele não percebeu que o Senhor tinha se afastado dele. Querido, preste atenção. O Senhor Jesus não se afastou dele quando ele começou a brincar com o pecado, flertar com o pecado, fazendo enigmas com os filisteus. Não. Deus não se afastou dele quando ele se envolve com aquela primeira mulher que foi dada para o seu amigo depois. Deus não se afastou dele quando ele casou-se com Dalila. Deus não se afastou dele quando ele falou: me amarra com os tendões, com as cordas, faça tranças na minha cabeça. Não foi da noite para o dia. E o interessante, presta atenção nisso que eu vou te dizer: não foi Deus que afastou-se de Sansão, mas as atitudes que ele tomou levaram Deus a se distanciar. Não porque Deus se afastou, mas ele, através das suas atitudes, foi ele que se afastou de Deus. Então, querido, o pecado, quarto lugar, ele nos afasta de Deus. E como é que funciona isso? Simples. Ele diz: mais uma vez eu vou sair, mais uma vez eu vou vencer. Nota como ele se tornou autossuficiente. Veja como a autoconfiança agora está fazendo parte do seu caráter. Querido, todas as vezes que nós dizemos: não, isso aí eu resolvo, isso aí você deixa comigo. Todas as vezes que nós nos tornamos autoconfiantes, nós estamos dizendo: não preciso nem de Deus para resolver esse problema. Querido, nós precisamos a cada dia nos tornar cada vez mais dependentes de Deus. Então olha bem para você ver a autoconfiança, o que fez dele. De contrapartida, olha o que Davi fala no Salmo de número 20, no versículo 7, Davi diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém faremos menção do Senhor nosso Deus. Davi estava dizendo: eu confio no Senhor, é nele. Enquanto as pessoas confiam no seu poder aquisitivo, nas suas influências, nas suas amizades, eu confio em Deus. Sansão aqui não, eu mais uma vez vou lá e eu resolvo. Porque ele não percebeu que o Espírito do Senhor tinha se retirado, tinha se afastado. Não porque Deus quis isso, mas as decisões, as atitudes de Sansão fizeram isso. Então, querido, em quinto lugar, pastor, o que o pecado faz na vida do homem? Vamos lá, versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viraram o moinho no cárcere. Aqui eu aprendo 2 lições no versículo 21. Vamos analisar em primeiro lugar, o que o pecado faz? Em primeiro lugar, o pecado gera angústia. Em segundo, o pecado enfraquece. Em terceiro, o pecado gera sonolência espiritual. Em quarto, o pecado nos afasta de Deus. Em quinto, na sua tradução aí no versículo 21, na minha está: e lhe vazaram os olhos. Mas na sua tradução pode estar também: e lhe arrancaram os olhos. Então, em quinto lugar, o que o pecado faz? Tira a visão. Você já notou pessoas que estão enfrentando um problema, estão enfrentando uma crise, está todo
mundo advertindo, mostrando: fulano, isso não é mulher para você, rapaz, não casa, isso é fria, ela não é cristã, ela não fala a mesma língua que você vai ter problema. O que ele diz? Vocês não querem a minha felicidade. Fulano, isso não é homem para você, ele não é um rapaz que inspira confiança, vocês não querem o meu bem. Não é assim que a gente ouve as pessoas dizer? Porque quem está dentro não vê como quem está de fora vê. E o interessante é o que diz em Mateus 15:14: se um cego guiar o outro, cairão ambos no buraco. Muitas vezes, querido, você está sofrendo porque você está deixando pessoas que não têm visão administrar, gerenciar a sua vida. Já notou que você está pedindo conselho para resolução de problemas no seu casamento, para quem está com o casamento destruído? Você já notou que você está pedindo conselho sobre investimento financeiro para quem já faliu mais de 2 vezes? Você já notou que você está pedindo conselho para quem já afundou na mesma área onde você está tendo problema? Você está pedindo para um cego dirigir a sua vida. Sansão foi chamado para ser um legislador, para ser um juiz. O seu nome significa pequeno sol, ou seja, aquele que foi chamado por Deus para brilhar. No entanto, seus olhos são arrancados, e aquele que era para ser sol se tornou o quê? Trevas. Porque o pecado, infelizmente, ele tira a nossa visão, tira a nossa visão do reino, tira a nossa visão do céu. Querido, não deixe pessoas sem visão guiar a sua vida. Tome cuidado. E o segundo ponto aqui dentro do 21, levaram-no para o cárcere e o prenderam ali com 2 cadeias de bronze. Sabe o que eu aprendo aqui? Em sexto lugar, o pecado tira a nossa liberdade. É por isso que muitas vezes você tem entrado no templo e não está se sentindo muito à vontade, muito livre para cultuar, para adorar, porque alguma coisa mal resolvida está te impedindo. Eu não sei qual é o pecado que está te aprisionando, eu não sei qual é o pecado que tem amarrado você, mas a Bíblia diz em Provérbios 28:13: o que encobre a sua transgressão, o seu pecado, o seu erro, nunca vai prosperar, mas aquele que confessar e deixar, alcançará misericórdia. Olha aí para você ver. Em João 8:32 diz: conhecerei, pois, a verdade, e a verdade vos libertará. Eu declaro para você que me assiste: Jesus é a verdade que liberta, e Ele quer quebrar as suas algemas, te pôr, meu irmão, em liberdade. Em 1 João capítulo 3, no versículo 8, diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Meu irmão, em Lucas no capítulo 4, a partir do versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele começa dizendo o seguinte: olha, Ele está sobre mim para proclamar liberdade àqueles que estão presos. Jesus veio para mim e para você, e Ele, mais do que qualquer outra pessoa no universo, Ele tem interesse em que você seja livre, livre para adorá-lo, livre para viver o melhor da sua vida, porque não existe vida real fora de Jesus. É esse Jesus que eu quero apresentar para você, como aquele que tem o poder de te libertar, porque em Atos 4:12 diz: em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que eu e você sejamos salvos. Jesus, meu irmão, é a verdade que nos liberta. Então eu vejo isso. Em primeiro lugar, o que o pecado faz na vida do homem? Gera angústia. Em segundo, enfraquece. Em terceiro, traz sonolência espiritual. Em quarto, nos afasta de Deus. Em quinto, nos tira a visão. Em sexto lugar, o pecado tira a nossa liberdade. E pior, em sétimo lugar, olha o que o pecado faz. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem
e diziam: o Senhor nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo Sansão. O Deus aqui é minúsculo. O Deus que nós servimos, Ele é o Todo-Poderoso. Eu quero declarar para você que está me assistindo, olha bem, em último lugar, o pecado alegra o inimigo. Talvez você que me assiste, há pessoas que estão frequentando a sua casa, não porque te querem bem, mas elas estão convivendo com você, comendo com você na mesa, para poder assistir a sua queda de perto, porque só os teus inimigos ficarão felizes com a sua queda. Mas querido, o pecado alegra o inimigo. Sansão morre porque ele brinca com o pecado. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em João 10:10 diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida, para que nós tenhamos vida e a tenhamos, querido, na plenitude. Olha bem, o que me chama a atenção nesse final é o que está no versículo de número 22. O cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer. Como eu te disse, o pecado gera angústia, o pecado nos enfraquece, o pecado nos faz dormir espiritualmente, o pecado nos afasta da presença de Deus, o pecado nos cega, o pecado nos tira a liberdade, o pecado alegra o inimigo. Mas tem um detalhe aqui que eu quero finalizar essa palavra para te abençoar. Enquanto Sansão empurrava aquela pedra de moinho no cárcere, eu vejo que quem está em pecado só anda em círculo. A vida não deslancha, a vida não anda. Entra ano, sai ano, é a mesmice, é vivendo do mesmo jeito, é sempre aquela coisinha. Era ali ele no cárcere. Mas no entanto, embora ele não enxergasse mais nem 1 milímetro, o cabelo da sua cabeça começa a crescer. E dentro da revelação da palavra, eu quero dizer para você que a comunhão dele começou a ser restaurada com Deus, a partir do momento em que ele começa a reconhecer o quanto ele se afastara e o quanto ele brincou com o perigo. Talvez, querido, Sansão ali naquele momento, cego fisicamente, mas agora os olhos espirituais abertos. Eu quero acreditar que, conjecturando evidentemente, se ele conhecesse, pudesse cantar o hino que nós conhecemos hoje, ele cantaria aquele hino: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas olha bem, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Olha o refrão: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Sansão estava cego fisicamente, mas ele poderia dizer agora: eu me alegro em ver a glória de Deus brilhando na minha vida. Meu irmão, eu quero finalizar essa palavra dizendo para você: o importante não é como você começou a sua carreira, mas como você vai concluir ela. Em Eclesiastes, eu quero convidar você a ir rapidamente comigo lá. Tem uma palavra que me chama muito a atenção. O início da vida de Sansão foi maravilhoso, o meio desastroso, mas o que determina não é o começo nem o meio, mas como eu vou concluir. Em Eclesiastes capítulo 7 versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Olha bem, melhor é o final. Não importa como você começou, mas como você vai terminar a tua vida. Querido, é hoje é o momento de você se voltar para Deus. É o momento que você precisa agora refletir
e permitir que o Espírito de Deus entre na sua vida e que as escamas caiam dos teus olhos para que você possa voltar a enxergar. Não interessa como foi o teu passado, não importa como está sendo o teu presente, o importante é que Deus tem poder de escrever o teu futuro de uma maneira tremenda e maravilhosa, se você permitir. O pecado só vai alegrar uma pessoa, o diabo. Mas uma vida de fidelidade, de santidade, agrada a Deus. E é com essa que você deve se preocupar. Espero, querido, em nome de Jesus, que esta palavra tenha abençoado você. Até o próximo estudo da palavra de Deus. Fique na paz, em nome de Jesus. Até breve.